Apague as luzes, aumente o volume e mergulhe em mais uma história perturbadora. Bem-vindo ao terror mórbido, onde o sobrenatural encontra o desconhecido. Tudo começou com um envelope pardo deixado na porta da minha casa. Não havia remetente, apenas meu nome rabiscado à mão, em uma caligrafia tremida. Peguei o pacote, sentindo um estranho calafrio percorrer minha espinha. Ao abri-lo, encontrei uma fita cassete empoeirada, com uma etiqueta desbotada onde se lia, caso 341, não documentado. Meu coração acelerou. Como padre, já havia estudado diversos relatos de exorcismos, mas nunca ouvirá falar desse. Quem teria me enviado aquilo? E por quê? Segurei a fita com certo receio, sentindo seu peso nas mãos. A dúvida lutava contra a curiosidade, mas, no fundo, eu sabia que teria que ouvir o que estava gravado ali. Remexi nas minhas coisas até encontrar um velho toca-fitas que mantinha guardado. O aparelho rangeu ao engolir a fita, e por um momento, hesitei antes de apertar o play. O chiado inicial preencheu o quarto, seguido de uma respiração pesada. Então, uma voz masculina surgiu, provavelmente de outro padre, narrando o que estava prestes a acontecer. Caso 341. Exorcismo realizado em 12 de outubro de 1987. O possuído apresenta resistência extrema. As preces tradicionais não surtem efeito. O áudio chiou novamente, e foi então que a voz mudou. Algo gutural e distorcido tomou conta da gravação, um som que não parecia humano. Eu sei quem você é, disse a voz. Engoli em seco. Aquilo fazia parte do exorcismo ou? Antes que pudesse racionalizar, a voz continuou, mas desta vez não parecia estar falando com o padre da gravação. Eu posso te ver, aí, ouvindo, agora. Parei a fita de imediato. Meu coração batia contra o peito, e meus olhos vasculharam o ambiente, como se esperassem encontrar alguém ali comigo. Era coincidência? Apenas uma ilusão criada pelo áudio? Respirei fundo e decidi continuar. Pressionei o play novamente. O áudio voltou com os gritos do possuído, seguidos pelas orações desesperadas do exorcista. As preces foram interrompidas por um riso rouco, e então a voz demoníaca sussurrou algo que fez meu sangue gelar. Atrás de você. Meus músculos travaram. Uma corrente de ar gelado passou pela nuca. Virei-me num sobressalto, mas não havia nada além da escuridão do quarto. Levantei-me lentamente, tentando recuperar o fôlego. Foi quando meus olhos caíram sobre o espelho da parede. Meu reflexo estava ali, mas algo estava errado. Por um instante, tive a impressão de que meu reflexo demorou 1 milésimo de segundo a mais para me acompanhar. Meu estômago revirou. Desliguei o toca-fitas e saí do quarto, sentindo a primeira onda de arrependimento por ter dado play naquela fita. A noite caiu, e tentei esquecer o que ouvirá na fita. Talvez fosse apenas um efeito psicológico. Sugestão. Minha mente brincando comigo. Mas algo me fez despertar no meio da madrugada. Um som baixo, quase imperceptível. Clique, clique, clique. Abri os olhos e levei alguns segundos para entender onde estava. Minha casa estava mergulhada em um silêncio opressor, mas o som continuava. Era metálico, repetitivo. Olhei para o canto do quarto e senti um nó se formar no estômago. O toca-fitas estava ligado. A fita girava lentamente, mesmo que eu tivesse certeza absoluta de que a desligara. O pior era que não saía som algum, apenas o ruído seco do mecanismo funcionando. Levantei-me devagar e aproximei-me do aparelho. O botão play estava pressionado. Com um arrepio, apertei stop, mas o botão não se moveu. Como se estivesse preso. Então, sem aviso, a fita começou a rodar em alta velocidade, como se alguém tivesse apertado o avanço rápido. Meu coração disparou. Eu sei que você está me ouvindo. O sussurro veio de trás de mim. Virei-me num reflexo, o sangue latejando nos ouvidos. Mas não havia ninguém ali. Na manhã seguinte, fui até os arquivos da igreja. Se aquele exorcismo realmente acontecerá, deveria haver alguma documentação, algum registro. Mas conforme fui pesquisando, percebi que o caso 341 não existia. Nenhuma anotação. Nenhuma menção. Era como se nunca tivesse acontecido. O que tornava tudo ainda mais estranho. Resolvi então ligar para um antigo mentor, Padre Álvaro. Ele era um dos poucos que ainda conhecia os segredos enterrados da diocese. Quando atendeu, sua voz soou tensa ao ouvir sobre a fita. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou, num tom que me fez gelar. Expliquei sobre o envelope misterioso e a gravação. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Destrua essa fita. Agora.
Meu corpo ficou rígido. Por quê? O exorcismo do caso 341 não foi um fracasso, foi interrompido. A entidade nunca foi expulsa completamente. Você a libertou. Senti um frio profundo no estômago. Antes que eu pudesse responder, a linha chiou e a ligação caiu. Foi nesse momento que notei algo ainda mais aterrorizante. Meu telefone não tinha sinal. O sol já começava a desaparecer quando voltei para casa. O ambiente parecia diferente. Mais pesado. Como se o próprio ar estivesse impregnado de algo invisível. Tentei me convencer de que tudo era paranoia. Mas então, percebi um detalhe aterrador. A fita não estava onde eu a deixei. Revirei a mesa, o chão, até mesmo os móveis. Nada. Como poderia ter sumido? Foi então que ouvi passos. No corredor. Meu sangue gelou. Não era o rangido usual da casa, nem um ruído aleatório. Eram passos, vindos do final do corredor escuro. Trêmulo, estendi a mão até o interruptor. Mas antes que pudesse acender a luz, um sussurro gélido soprou em meu ouvido. Atrás de você. Meu corpo congelou. Meu instinto gritava para não me virar. Mas uma parte de mim sabia que eu já não estava sozinho naquela casa. Eu não dormi naquela noite. Como poderia? A voz sussurrando em meu ouvido, os passos no corredor, algo estava na minha casa. Algo que eu não podia ver, mas que podia sentir. Pela manhã, tomei uma decisão. Se a igreja não mantinha registros do caso 341, então eu precisava descobrir por conta própria. Peguei meu carro e dirigi até a velha casa paroquial onde Padre Álvaro costumava guardar documentos antigos. Se alguém soubesse algo sobre o exorcismo, seria ele. A porta estava entreaberta. Ao entrar, o cheiro de velhas páginas e madeira úmida preencheu minhas narinas. Padre Álvaro? Chamei, minha voz ecoando pelo salão vazio. Nenhuma resposta. Fui direto ao arquivo de casos não resolvidos. Minhas mãos tremeram quando deslizei os dedos sobre as pastas empoeiradas até encontrar algo familiar. 341. Abri a pasta e senti meu coração martelar no peito. Havia apenas uma única folha amarelada. Nela, uma anotação curta. O nome dele é Baal Zair. Não foi derrotado. Apenas silenciado. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Conhecer o nome de uma entidade era perigoso. O nome era poder. E agora, eu o sabia. Voltei para casa com a pasta em mãos, minha mente fervilhando. Mas assim que entrei, parei na porta. O toca-fitas estava sobre a mesa. E a fita estava dentro dele. Isso não era possível. Eu a procurei por toda parte. Meu corpo estava rígido enquanto me aproximava do aparelho. A fita já estava rebobinada. Como se estivesse esperando por mim. Sentei-me e apertei play. O chiado preencheu o ambiente. Os gritos do possuído vieram primeiro, seguidos pelas preces do exorcista. Mas então, a voz gutural falou de novo. Ele me chamou pelo nome. Meu coração quase parou. O que diabos era isso? A gravação estava me ouvindo? A voz riu. Um som abafado e distorcido, como se estivesse vindo de dentro do toca-fitas. Agora, eu estou em você. A fita se soltou sozinha da bobina e se desenrolou, espalhando-se pelo chão. O toca-fitas desligou abruptamente, como se algo tivesse arrancado da tomada. E então, senti uma presença atrás de mim. Virei-me devagar. O reflexo no espelho da parede tremulava, como se fosse água em um lago revolto. Minha imagem se contorcia, distorcendo-se em algo que não era eu. Algo esguio, com olhos negros e um sorriso que não me pertencia. Então, ele se moveu antes de mim. Minha respiração ficou presa na garganta. Meus lábios estavam fechados, mas no espelho, meu reflexo sussurrou. Já estou aqui. O vidro explodiu em 1000 pedaços, e um vento gélido varreu o quarto. Caí no chão, protegendo meu rosto dos estilhaços. O quarto mergulhou em um silêncio opressor. Lentamente, olhei ao redor. A entidade não estava visível, mas eu sabia. Ela não estava mais na fita. Ela estava dentro de mim. Eu sabia que algo estava errado. Desde que o espelho se quebrou, algo dentro de mim havia mudado. Meu corpo ainda era meu, mas minha mente não estava mais sozinha. O silêncio em minha casa era insuportável. Meus pensamentos não eram mais apenas meus. A cada momento, ouvia algo sussurrar dentro da minha cabeça. Você me chamou, e agora eu não preciso mais da fita. Tentei rezar. Me ajoelhei diante do crucifixo na parede, tentando encontrar forças na fé que dediquei minha vida inteira. Mas minha voz falhava.
Meu corpo tremia. Então, uma risada reverberou pelo cômodo. Vinha de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Rezar não vai adiantar, já estou dentro de você. Caí para trás, engasgado com o pavor. Minhas mãos estavam suadas, minha pele gelada. E então, aconteceu. Meus braços se moveram sozinhos. Minhas mãos foram até meu pescoço, apertando com força. Meu próprio corpo estava me traindo. Eu não era mais o único ocupante dele. Com um esforço sobre-humano, soltei meu pescoço e caí de joelhos. Eu não podia deixá-lo tomar controle. Pensei no exorcismo inacabado. Se ele não foi expulso naquela noite, talvez houvesse um motivo. Talvez o ritual tenha falhado por um detalhe crucial. A fita. Se Baal-Zair foi selado dentro da fita, talvez eu pudesse fazer o mesmo. Mas como? Foi então que percebi, a fita havia gravado minha voz, minhas orações, e minha dúvida. Se eu usasse o toca-fitas, talvez pudesse aprisioná-lo novamente. Me arrastei até a mesa, onde o toca-fitas estava tombado no chão. Meus braços estavam pesados, como se algo estivesse tentando me impedir. Minha própria respiração estava irregular. Peguei a fita com mãos trêmulas e apertei REC. Minha voz saiu fraca, mas determinada. Eu, em nome de Deus, ordeno que você fale. O quarto mergulhou em um silêncio sepulcral. Então, um rugido gutural ecoou por toda a casa. A entidade estava reagindo. O vento soprou forte dentro do quarto, derrubando móveis e espalhando papéis. O toca-fitas chiava, gravando tudo. Você não pode me aprisionar novamente. A voz rugiu dentro da minha mente. Senti uma pressão esmagadora sobre meu peito. Meu corpo ficou pesado, como se estivesse sendo puxado para o fundo de um oceano. Meus olhos ardiam, minha visão escurecia. Ou você me liberta, ou eu levo você comigo. Eu sabia o que isso significava. Se falhasse, eu me tornaria apenas uma casca vazia. Um novo anfitrião para algo muito mais antigo do que eu poderia compreender. Com as últimas forças que me restavam, gritei. Baal-Zair, eu te ordeno. Volte para onde veio. A fita chiou, e de repente, o toca-fitas explodiu em faíscas. O rugido virou um grito agonizante, e senti um peso saindo de mim, como se algo tivesse sido arrancado à força. A casa inteira tremeu. O espelho quebrado vibrou, os estilhaços tremularam. E então, silêncio. O toca-fitas parou de funcionar. A fita estava intacta. Peguei-a com cuidado e a guardei dentro de uma caixa de madeira. Selada. Trancada. Eu havia vencido. Mas, no fundo, uma dúvida ainda queimava dentro de mim. Será que ele realmente se foi? Se você gostou desse relato e quer mais histórias assustadoras como essa, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos sombrios para vocês. Ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo, e nos vemos no próximo relato. Se você sobreviver até lá.